Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Assim como você está, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. João capítulo de número 5. Troquei de Bíblia, mas eu estou quase voltando para a antiga, que daí o cara demora a se adaptar. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, apenas os primeiros versículos, que assim nos diz o texto. Algum tempo depois havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. Meus irmãos, essa passagem, rapidamente, é uma passagem muito conhecida por todos os irmãos que têm o hábito de ler a Bíblia. É muito possível que você já ouviu alguém falar sobre esse texto em algum momento. E ela vai nos contar a história de um homem anônimo da Bíblia, né? Mais um dos anônimos, que nós temos vários na Bíblia, que a gente não sabe o nome, mas que a lição a história que esse homem viveu nos traz lições que nos edificam até o dia de hoje. Esse homem, ele possuía uma enfermidade, e essa enfermidade talvez pudesse ser uma das piores. Ele não tinha movimento nenhum, ele era paralítico. Ele não tinha a liberdade que eu e você temos de nos locomovermos para ir aos locais. E a Bíblia vai nos dizer que há 38 anos ele padecia dessa enfermidade. E nesse contexto aqui, existia um tanque, e a Bíblia vai dizer que em certo tempo, alguns historiadores vão dizer que a cada um ano, o agitar das águas pelo anjo que descia, fazia com que a primeira pessoa que descesse aquele local fosse curada da sua enfermidade. Só que eu gosto muito dos detalhes que a Bíblia nos traz, porque se você parar para refletir um pouco nessa história, lendo o texto sem aprofundar, você vai dizer que legal, o anjo descia, mexia nas águas, e quem descesse era curado. Porém, o versículo de número 3 vai dizer que ali existiam muitas pessoas, cegos, coxos, mancos, paralíticos. Ou seja, não existia apenas uma pessoa, existiam muitas pessoas que estavam esperando o dia daquele ano, que o anjo ia descer, que ele ia agitar as águas, e que poderia ser o ano que elas seriam curadas. Só que esse paralítico aqui, como os outros, né, que também estavam ali, ele já estava em desvantagem com relação a todo mundo que estava ali. Porque existia um cego, o cego ele não consegue ver, mas ele podia correr e de alguma forma cair lá dentro do tanque. Um manco poderia até, com dificuldade, tropicando, mas também poderia de alguma forma conseguir. Mas como é que um paralítico consegue mergulhar sem alguém ajudar? E aí eu aprofundo um pouco mais. Quem seria capaz dos que estavam ali de dizer, olha, vamos abrir mão da nossa bênção aqui nesse ano e vamos pegar o paralítico e quando o anjo descer, a gente joga ele e depois a gente pensa na gente? Não tinha. E a prova disso é que ele ficou 38 anos aqui. Todo mundo só queria saber de si. Eu quero receber a minha bênção. Ele é paralítico, irmão. Cada um com a sua cruz, se vira. Mas eu gosto que a Bíblia ela sempre traz o de repente de Deus. E o de repente de Deus chega quando a gente jamais espera. A Bíblia vai dizer que tinha uma festa em Jerusalém. Eu não sei se essa festa era sempre naquele local, se ela acontecia em todos os anos. Eu só sei que Jesus ele decidiu ir naquela festa. E a gente vê o texto, quando a gente fala lá da mulher samaritana, que Jesus disse que era necessário passar por Samaria para ter um encontro com a samaritana. Mas eu queria dizer uma coisa, apesar de não estar isso escrito na Bíblia, Jesus já sabia que ele tinha um encontro marcado com aquele paralítico. Aí eu não sei qual é a sua expectativa que você tem para um culto de hoje, de domingo, que você está aqui. Mas eu quero dizer que Jesus já sabia que ele tinha um encontro marcado com você nessa noite. Eu não sei como é que está a sua vida, se você está passando por um momento difícil, se você está bem, se está difícil, mas eu quero dizer uma coisa de Deus. O de repente de Deus pode acontecer na sua vida nessa noite. Eles precisavam esperar, irmãos, uma vez ao ano o anjo descer e mexer nas águas. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Todo culto que você vê, Jesus pode agitar a água e agir em seu favor. Isso me anima, isso me faz ter expectativa.
Porque nós não viemos para cá para um culto morto. Nós viemos para cá onde a gente sabe que tem um Deus vivo que se manifesta, que trabalha, que age, que opera nos seus filhos. E Jesus chega diante daquele paralítico. E ele vai dizer para aquele paralítico: queres ser curado? Meus irmãos, eu acho que o paralítico talvez não conhecia Jesus, talvez não tinha ouvido falar quem era de Jesus. Ou até poderia ouvir, mas talvez não viu uma foto, não sabia que era ele. Eu só sei que ele nem percebeu quem estava na frente dele. Porque ele estava conformado, e o conformismo dele era muito maior do que qualquer expectativa. E aí ele diz: olha, eu até quero ser curado, mas sempre que o anjo vem e desce, tem alguém que desce no meu lugar. E aí, meus irmãos, Jesus não precisou explicar muita coisa para ele. Jesus não precisou consolar o paralítico. Não precisou: não, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Não. A ordem foi clara: pega a tua cama, levanta e anda. Jesus é simples, meus irmãos. A gente é que dificulta as coisas. Quando a gente quer fazer alguma coisa grande, a gente tem que fazer uma reunião, tem que se organizar, tem que chamar muita gente. Jesus não precisa de nada disso. Aquele hino que diz, né, que quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Ele fala que não tem reunião. Não precisa de reunião para curar um paralítico. Não precisa. Jesus chegou para aquele homem e diz: olha, pega o que é teu aqui e leva a tua cama. Mas o objetivo da cama também era para dizer uma coisa: não esquece de onde tu saiu. Porque tem gente que vem aqui, recebe a bênção, Jesus agita as águas e depois sai fora e nunca mais se lembra. Mas eu quero crer que nessa noite Jesus vai abençoar a sua vida e você não vai esquecer de que você serve a um Deus que é poderoso e que não é só um mero abençoador, não é só um mero garçom que entrega bênçãos. Ele é o dono de todas as coisas, o dono da minha e da sua vida. Então eu quero dizer para você, hoje, e não só hoje, na segunda, na terça, na quarta, viva com a expectativa do de repente de Deus poder alcançar a sua vida. Porque o de repente de Deus pode acontecer em dias comuns. Às vezes a gente não está esperando nada de diferente naquele dia. É só mais um dia de trabalho, é só mais um dia de problema, é só mais um dia para resolver situações. Mas é naquele dia que Jesus chega e muda a história de uma vida.